Seja bem-vindo ao GCcast, um espaço que o Grupo Confiata disponibiliza para você ficar por dentro dos temas relacionados à gestão pública. Acompanhe nossas redes sociais. Estamos no Instagram, Facebook e LinkedIn. É só buscar por Grupo Confiata. Está no ar mais um episódio do GCcast. Como vocês estão acompanhando nossas publicações, estamos realizando a Semana do Terceiro Setor, né? Com uma programação diversificada de conteúdos voltados ao tema. Nosso objetivo é levar e disponibilizar conhecimento mais aprofundado à população e aos gestores municipais, que às vezes precisam um pouco mais aí desse conhecimento. E neste episódio nós iremos falar sobre os desafios do terceiro setor e convidamos a presidente do GEPASSE, que é o Grupo de Pesquisa e Assistência ao Câncer Infantil, e aqui nós estamos recebendo a doutora Maria Lúcia Neiva de Lima. Seja bem-vinda. Obrigada pela presença. Obrigada. Bom, nós decidimos falar dos desafios do terceiro setor, em especial aqui do trabalho do GEPASSE, né, que atende crianças e adolescentes durante o tratamento do câncer, porque setembro é o mês da conscientização do câncer infanto-juvenil. E o que é importante, né, desse mês, dessa conscientização? A importância do diagnóstico precoce da doença. Por isso foi criado o Setembro Dourado. É um termo, né, que a gente conhece aí, tem outubro rosa, novembro azul, e tem aí o Setembro Dourado, que às vezes é uma novidade para as pessoas, não é de conhecimento de todo mundo, que é um movimento para alertar os pais, profissionais da saúde e educadores e a sociedade em geral, né? Então, aqui, sobre a doutora Maria Lúcia, ela é advogada, assumiu o conselho de administração do Hospital GEPASSE em 2005 e até o dia 12 de abril deste ano trabalhou como voluntária na vice-presidência. E no dia 13 de abril, a doutora Maria Lúcia assumiu a presidência do conselho da administração. Bom, para quem não conhece, mas acredito que aqui principalmente o pessoal de Sorocaba, mas é importante a gente quer levar esse conhecimento para as pessoas que não saibam do trabalho do GEPASSE e da sua grandeza, né, do importante trabalho que realizam. Ele é constituído por integrantes da sociedade, possui um conselho fiscal, um conselho deliberativo e um conselho de administração, que atualmente é presidido pela senhora, né, pela doutora Maria Lúcia. Também estamos aqui no estúdio com a Vanessa Rodrigues, doutora Vanessa Rodrigues, que é advogada do Grupo Confiata e compõe a equipe do Direito Público, né? E é responsável aí pelo atendimento do terceiro setor. E, modéstia à parte, né, faz um trabalho excepcional na área, atendendo principalmente aí o GEPASSE. E também estamos com o Dr. Júlio César Machado, que é o diretor executivo e fundador do Grupo Confiata, né? Vamos falar um pouquinho do Dr. Júlio, para quem não sabe, da sua jornada aí ao longo dos anos. Ele é ex-agente de fiscalização financeira, eu tô com uma colinha aqui, tá, gente? Do Tribunal de Contas de São Paulo, advogado especialista em direito administrativo e em gestão, governança e setor público. Atua na área pública há mais de 16 anos. Obrigada pela presença de todo mundo. A gente quer fazer um bate-papo aqui bem rico, né? E falar desse importante trabalho do GEPASSE, o trabalho que a Confiata faz, e aí com o auxílio do Dr. Júlio. Então, eu vou abrir aqui um espaço para a senhora Maria Lúcia, para falar um pouquinho da história do GEPASSE, né? Para quem não conhece e entender esse trabalho e essa história. Muito obrigada. Estamos aqui com muito prazer reunido com vocês e antes de falar do GEPASSE, eu preciso falar da Confiata. Da confiança que a Confiata tem em nós, né? De colocar o trocadilho aí, mas de estarem atuando conosco nesse trabalho voluntário de vocês, importantíssimo para o hospital. E então eu só tenho a agradecer muito toda essa dedicação que a Confiata tem para conosco e esperando que isso se consolide, né? Que fique por muito mais tempo com o GEPASSE. E agradecer mesmo de todo o coração toda essa disponibilidade, a sua, em atender a todo momento tudo que nós precisamos e da importância que isso tem sido para o GEPASSE.
porque é um momento em que a gente precisa desse apoio, dessa atenção, desse conhecimento de vocês, que é fundamental para que a gente consiga desenvolver esse trabalho de excelência que vem sendo desenvolvido pelo GEPAS. Muito obrigada. Mas quem agradece somos nós, doutora Maria Lúcia. O privilégio é nosso e de coração. Nós somos muito felizes em ter o GEPAS como nossos parceiros, tá? Muito obrigada. Pelo GEPAS eu agradeço muito mesmo, né? Sem dúvida nenhuma, não só o serviço grandioso que o GEPAS presta, né, a milhares de pessoas, milhares de beneficiários, mas também os colaboradores, né? São uma gentileza, um carinho, né? Eu que atendo, às vezes, o pessoal do GEPAS, realmente é um prazer. Muito obrigada. Agradeço muito. Doutora Maria Lúcia, como que começou essa história do GEPAS? Como que é esse trabalho que o hospital realiza, né? Principalmente para essas pessoas que precisam do apoio do terceiro setor no tratamento? A ideia seria que fosse construída uma casa de apoio para atender as crianças que estavam sendo tratadas em outros hospitais e que precisavam de muito recurso para poder manter esse tratamento. Essas crianças iam uma vez para São Paulo, a dificuldade era tanta dessas famílias para levarem, que não iam mais. A Beth estava tratando de um filho, e ela tendo condições, tratava em São Paulo, e ela era especializada aqui, não tinha especialização, e ela tendo condições, ela ia para São Paulo, mas eles tinham também um comércio ali na rodoviária, e ela sempre via que crianças que tinham estado em São Paulo ficavam ali sem condução nem para ir para casa. Ela se comovia muito da situação, e durante esse período ela já reuniu um grupo de amigas e começaram a arrecadar fundos para cuidar dessas crianças, dessas famílias que estavam sendo atendidas em outros hospitais, mas de uma maneira muito precária. Então, ela não esperou que o dela sarasse e nem morresse, que graças a Deus sarou. Ele é um homem maravilhoso hoje em dia, forte e muito feliz. E ela, durante esse período, passando por essa dificuldade, você veja, nessa época, não se falava tanto em recuperação como agora, era Sim. mais difícil, né? E ela continuou e com as amigas e deram início ao GEPAS, e foi assim que o GEPAS começou, então, diferente dos outros, que foi por um resultado. O dela foi durante o tratamento, e isso eu valorizo demais, porque num momento como esse, parece que a gente não consegue pensar em outra coisa a não ser no próprio filho. E ela abriu o coração, e assim nasceu o GEPAS. E foi muito importante que isso tivesse acontecido para a cidade, porque atende não só Sorocaba, como mais 47 cidades da região. Nós somos 48 municípios atendidos pelo GEPAS. A demanda é alta, né? A procura é alta, né? A procura é alta. Embora o câncer infantil não seja uma doença, é considerado até uma doença rara, não é rara para nós, porque todos os que vêm da região vêm para o GEPAS, né? Nós atendemos a todos. Já teve ocasiões de nós atendermos também de outros estados, e as pessoas vinham para cá e ficavam residindo aqui para que pudessem ser atendidos, né? Além do tratamento do câncer infantil, o GEPAS realiza outros serviços, né? Sim, nós fizemos agora, não há tanto tempo, mas nós temos aí um convênio com a prefeitura, né? E a prefeitura pediu. Isso foi interessante porque durante esse tempo todo, com muito tempo de GEPAS, e nós fomos formando esse nome que, graças a Deus, se solidificou, é respeitado, é um nome confiável, né? E então muitas pessoas falavam, mas se vocês atendem só o câncer infantil, por que não atendem também outras patologias para que a gente possa levar as crianças também lá, né? No começo, todo mundo assustava quando o médico indicava o GEPAS, como não era uma patologia oncológica, e os médicos indicavam o GEPAS, a pessoa já vinha apavorada para o GEPAS, achando que já era o câncer, né? Uhum. Mas aí a prefeitura, ouvindo esses pedidos e também o interesse tanto nosso também, como tanto da prefeitura, daí fizemos esse convênio e atendemos outras patologias também, que não só
o câncer. É legal a senhora falar isso, né? Que a prefeitura conseguiu enxergar que o GEPAS tem uma ótima estrutura e eles não conseguem atender a demanda, né? Nem no tratamento e nem no caso que a senhora explicou para a gente. Enxergar a importância do terceiro setor, do trabalho que vocês realizam, né? E poder pedir ajuda, ter com quem contar, né? Sim, Por claro. isso que é muito importante esse trabalho também do terceiro setor. Eu acho que é importante, Ana, a gente mencionar, destacar, na verdade, uma questão que a doutora Maria Lúcia colocou, que é a credibilidade que o nome GEPAS tem. Né? Exatamente. Ao longo de toda essa história maravilhosa, né, que a senhora nos contou, com certeza, eu posso até dizer, a marca GEPAS, né, o GEPAS, o nome GEPAS, hoje é uma marca, não no sentido comercial da coisa, mas é um nome que passa a credibilidade pela sua história, pela seriedade com que sempre foi conduzido, pela transparência em que os recursos são aplicados e demonstrados para a sociedade. Isso, como diz aquele comercial, né, do cartão de crédito, não há dinheiro que pague, né? Com certeza. O peso do nome. Mas eu queria destacar também e convidar todo mundo que está nos ouvindo a conhecer as instalações do GEPAS, porque quando a gente fala de câncer, em especial para crianças e adolescentes, e se falando de hospital, sempre fica uma imagem, digamos assim, triste, né? Nos momentos difíceis que a família passa, mas assim, pela qualificação técnica que vocês conseguiram trabalhar a capacitação das equipes, o ambiente do GEPAS é um ambiente que nem parece um hospital, na verdade. É uma grande família, né? Então, às vezes, pelo menos às vezes que nós estivemos presentes lá, fomos muito bem acolhidos e sentimos uma harmonia e uma paz de espírito tão grande, tão gostosa, né? Da gente conviver, aquele ambiente tão gostoso. Dos próprios colaboradores, né? Sim. Transmitem essa segurança, essa paz e o serviço que executam, né? Eu acho que isso para a família e para o paciente, para a criança, para o adolescente que estão ali, deve ser um alento muito grande, né? E dá para perceber que todo mundo faz com amor. Esse é o destaque que eu queria dar. E fazer uma pergunta para a doutora. 47 municípios são atendidos ali pelo GEPAS. Esses municípios, eles ajudam no custeio das despesas das crianças atendidas ou não? Como que funciona isso? Uma ocasião, uma das nossas primeiras damas aqui de Sorocaba, ela se prontificou a fazer uma reunião das primeiras damas dessas cidades para que conscientizasse da necessidade de ajudar, porque nós estávamos atendendo as crianças dessas cidades também. Mas isso não teve repercussão, porque as prefeituras estavam todas sempre com problema na área da saúde, né? Então, eles achavam que 3 crianças da Piraí, 4 crianças de não sei onde, então, que para eles não seria muito interessante desviar verba para tratamento apenas dessas crianças. Então, nós nunca contamos com esse apoio financeiro das prefeituras. Mas tivemos e temos ainda cidades que fazem campanhas. Temos também o serviço de captação de recursos, que funciona em algumas dessas cidades, e cidades que fazem campanhas, como, por exemplo, não dá nem para ficar citando muito, porque todas elas, algumas fazem, depois eu posso esquecer de alguma, né? Mas é um trabalho bonito também, de voluntariado, que a gente conseguiu. Agora, com a pandemia, diminuiu bastante, mas temos voluntários também nessas cidades que nos ajudam também. Não é uma ajuda muito efetiva, porque são eventos esporádicos, mas contamos também com isso, né? É importante, né, os gestores de municípios, né, se atentarem a essas demandas da população, né? Falando da área da saúde, é um custo muito alto, né? Então é importante fomentar, verificar isso, né? Ajudar o terceiro setor, que são entidades, principalmente na área da saúde, importantíssimas, né? E que prestam um benefício à população muito grande. E até importante eles terem ciência, que eu acredito que nem todos têm, né? Do trabalho que o GEPAS realiza. E que eles podem fazer esse repasse, né?
Porque o GEPASS já tem toda a estrutura, já tem um corpo especializado, né? A equipe é muito bem estruturada, né? Então, assim, claro que a parte burocrática tem que ser cumprida, né? Para ser repassado o Eu até queria recurso. fazer uma pergunta, doutora Vanessa. O município pode repassar verbas para quantas entidades? Existe um máximo? Não existe, Não. não existe, né? Claro que a gente tem que verificar a possibilidade de cada município, mas não há um número mínimo de entidades que o município pode ajudar, tá? É muito importante verificar a demanda, né? Porque o terceiro setor são diversos eixos, né? Tanto na parte de saúde, assistência social, que apesar de ser, né, de ter a parte ali do câncer, do eixo da parceria através da saúde, tem também a parte psicológica, né? Não só do beneficiário daquele serviço, como também da família, né? E na prática, como que é feito esse repasse? Assim, para quem não tem dúvidas ainda, explicar em algumas palavras na prática, como é que pode ser feito? Na verdade, a entidade pode elaborar ali uma proposta, né, um plano de trabalho e fomentar isso para o município, né? Ou como também o município, verificando a demanda, né, da população, a necessidade do município, pode lançar um chamamento público, né, e trazer, né, chamar essas entidades que têm aquelas expertises detalhadas, né, ali e firmar a parceria, celebrar a parceria através de diversos, né, instrumentos jurídicos do terceiro setor. Lembrando, né, doutora Vanessa, que na verdade não há nem limite territorial. Então, se um município vizinho aqui de Sorocaba quiser contribuir com o GEPASS, há mecanismos para isso sem que haja nenhum problema legal. Sim. Tá? Não há limite nem de quantidade, nem numérico, nem territorial. E acho que é isso com relação sem dúvida. à questão do repasse. Exatamente. E aí, falando nessa questão de receber capital, recurso, né? E prestar conta desse recurso não é uma tarefa tão simples assim, né? Precisa de um profissional ali, de uma pessoa que acompanhe. E até aqui eu acho que a gente pode dizer que o GEPASS é um case de sucesso nesse sentido, né? A idoneidade com que ele presta esse serviço para a sociedade e nessa questão também de verbas. Doutora Vanessa, a senhora consegue nos explicar, assim, de uma forma simples, como é feita essa prestação de contas? Como é esse acompanhamento? Tem Tribunal de Contas, né? Eles fazem um acompanhamento. Isso. Todo recurso público que é passado para uma instituição, né, sem finalidades lucrativas, uma instituição do terceiro setor, essa instituição tem que prestar contas, né, para o município. E esse trâmite, desde formalização, monitoramento do órgão fiscalizador ali, da prefeitura, né, até a prestação de contas, é verificado, é auditado pelo Tribunal de Contas, né? Então tem a parte burocrática disso, né, que tem que ser verificada também. A prestação de contas, apesar da lei falar que ela é simplificada, é um procedimento que demanda um certo conhecimento, tá? Inclusive, na equipe do GEPASS tem uma equipe extensa, né, especializada nessas questões, tá? Tanto em partes de licitações, inclusive entidades do terceiro setor, não é obrigatória, né? Porém, o GEPASS, ele faz licitações para compras e até mesmo para aquisições. Então, é essa parte burocrática de prestação de contas, né, que tem que ser realizada, tá? São documentos fiscais que devem ser comprovados com aquele recurso que foi recebido da Eu queria fazer prefeitura. mais uma perguntinha da doutora Maria Lúcia. Primeiro, na verdade, contextualizar, porque eu acho que a equipe de captação do GEPASS também é altamente competente, né? A gente acompanha as campanhas, a gente sabe da parceria com o McDonald's, do McDonald's Feliz, que é uma tradição já também na nossa região, em Sorocaba, né? E então esse destaque eu acho que tem que ser feito também, mas para contextualizar, o GEPASS recebe verbas de emendas parlamentares, algumas isoladas, para alguns investimentos pontuais, recebe
doações, algumas doações anônimas. O recurso da Prefeitura de Sorocaba está vindo para uma nova, que não é para o combate ao câncer, em tratamento de câncer infantil, mas sim para o atendimento específico do objeto do convênio. Também do câncer. Uhum. E na verdade, a margem seria a Sim. margem vamos chamar o ganho financeiro do GEPASS prestando esse serviço é que reverte, mas ele tem que o custeio do próprio serviço em si. Uhum. Né? Mas a questão que eu ia colocar é que a maior parte dos recursos angariados para o tratamento do câncer mesmo, ele advém de doações. Né? E essas doações, eu só queria que a senhora explicasse um pouquinho para quem está nos ouvindo, no seguinte sentido. Cada mês é uma história, na verdade. Virou um mês, eu tenho que pensar no mês seguinte. Queria que a senhora desse uma explicadinha para a gente como que, assim, porque todo aquele sonho que a senhora nos contou, né? Toda a dificuldade que o próprio secretário falou, olha, não aguenta 2 anos. Como que é esse dia a dia, né? Fechar um mês pensando que eu tenho todas as contas do mês seguinte, porque quando eu tenho aquele mês sendo fechado, eu já tenho uma ideia da quantidade de pacientes que estão internados, qual que vai ser o medicamento necessário. Como que vocês enfrentam isso no dia a dia? É isso que eu queria chegar. Sim, a dificuldade é muito grande, né? Isso tem que ser, o despesa é muito grande porque o câncer é muito caro, e principalmente o infantil. As doses das quimioterapias são caríssimas e tudo isso é muito dinheiro que vai mesmo. O emprego dessas verbas que nós recebemos, tanto dos deputados que às vezes fazem essas indicações, né? Primeiro visitam o hospital, analisam livros e tudo mais, e depois então vem essas indicações. Além disso, temos esse serviço de captação que é interno do hospital, que é um serviço muito bem recebido, sabe? Isso nós temos aí que agradecer muito a toda a população de Sorocaba e também da região, porque como o câncer é uma doença que sensibiliza demais, principalmente sendo em crianças, então nós temos umas respostas muito boas através das nossas captadoras de recursos, porque elas estão bem treinadas, bem preparadas para isso, muitas vezes elas acabam sendo mais ouvem do que falam, porque liga para uma pessoa que também passou pelo problema, sabe? E aí acabam sendo, né? E fica assim ficam muito amigas. E depois a gente acaba fazendo, uma vez por mês, um coffee para os colaboradores e convidamos aí 50, 60 dessas pessoas que vêm para se conhecerem, porque acabam nem se conhecendo. Isso é um trabalho muito importante que é feito, que tem uma repercussão muito boa. As verbas que vêm das empresas, cada vez mais a gente está sendo respeitado pelas empresas e acreditados. Como você citou o McD Feliz, o McDonald's é uma empresa muito grande, muito importante, né? Então, quando uma empresa desse porte se associa a um hospital como o nosso, isso é uma referência. Sim. Porque eles não vão colocar o nome numa coisa que não esteja indo bem, né? E então nós temos que tomar bastante cuidado com toda a aplicação de todos esses recursos que entram. Estamos constantemente à procura, não tem um dia que a gente não peça para alguém, tanto em remuneração, em dinheiro mesmo vivo, como em insumos, que também recebemos bastante, como em trabalhos, em serviços como o de vocês, isso tudo representa muito. E também no trabalho voluntário, nós temos voluntários. Uma vez, numa dessas minhas andanças aí, num desses congressos, foi feito um levantamento de quanto custa a hora do trabalho voluntário. Isso tudo é transformado em valores, certo? Então, é isso tudo que mantém. Agora, tudo depende de gestão, porque tudo que nós recebemos tem que ser direcionado àquilo que vem. Então, muitas vezes nós estamos precisando de cobrir um setor aqui, mas a pessoa que doou quer que seja empregado naquilo. Então, se é para manutenção, tem que ser para manutenção. Se é para ampliação, tem que ser para ampliação. Se é para compra de medicação, tem que ser para aquilo. Então, cada recurso que entra, já entra determinado para o que vai fazer. Isso precisa que seja muito bem controlado para que a gente não se comprometa, certo? Porque essa auditoria toda tem que ver tudo isso, tem que analisar tudo, se realmente foi feito aquilo a que foi
indicado, né? Planejado. E isso é importante para nós, porque eu quero ressaltar que nós somos uma diretoria voluntária. Então, todos nós que trabalhamos lá há muito e muito tempo, nós somos voluntários. Veja você, eu tenho 80 anos. Eu deixo a minha casa, eu deixo meus netos, meus bisnetos, que eu tenho 2. Eu vou com o maior prazer para esse hospital. Quando eu comecei, eu não tinha 80, né? Mas eu envelheci no GEPASSE. E eu não vou arriscar o meu nome, sabe, numa coisa que não vá bem. Então, já começou do início. Tivemos muita dificuldade no começo, muitas, sabe, desavenças que aconteceram, que nós tivemos que contornar, mas sempre dentro da maior responsabilidade, tanto para com a sociedade, que é quem mantém o hospital, como para com o paciente. Porque um paciente que vem para o hospital, ele tem que ser muito bem atendido. Eu não vou deixar as minhas coisas em casa para vir para o hospital e ver um atendimento, não atendimento de SUS, porque o SUS atende muito bem, depende de como o SUS é colocado, entendeu? É um atendimento bom. O que se reclama do SUS é a espera, que nós, no nosso caso, não tem. Mas é um atendimento muito bom que a gente faz questão que seja o melhor possível. Que essa pessoa que vem para o GEPASSE, que ela tenha, sabe, tenha resgatado a sua autoestima, porque muitas vezes vem muito debilitado, com muita dificuldade financeira, uma pessoa muito pobre, vamos dizer, e que vem até se sentindo mal de estar num ambiente como aquele. Então, nós temos que resgatar tudo isso dessa pessoa, sabe? Uhum. Tem que fazer com que ele se sinta acolhido e bem, e num ambiente bom, como vocês disseram. Então, uma das nossas metas é esse acolhimento, é essa responsabilidade na aplicação dos recursos. Tudo isso, para a diretoria, é um compromisso. Sabe? Eu, no meu caso, agora, como presidente, sou responsável legal por tudo que acontece no hospital. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com esse lado, porque é um trabalho voluntário, mas que tenho que me resguardar. Tenho que ficar sempre a salvo disso, falando eu, mas somos nós, né? É o pessoal todo. Então, é tudo isso que faz com que a gente tenha que colocar isso muito bem, e graças a Deus o hospital, o GEPASSE, até hoje não teve problema com isso, não tivemos nenhum problema dessa ordem, né? Como a gente infelizmente vê acontecer em outras entidades, não estou falando de Sorocaba, mas a gente sabe de muitos casos assim, até que a imprensa noticia, né? Então a gente tem que tomar muito, muito cuidado com isso, não só para o bem do hospital, mas para nos preservarmos também. Nós temos que pensar também, tenho filhos, tenho netos, tenho bisnetos, e tenho um nome também que ficou de família, de meu marido. Meu marido foi advogado em Sorocaba durante bastante tempo, embora tenha morrido muito novo, mas teve uma atuação muito boa aqui nessa parte. Então, a gente tem que preservar tudo isso. Não vou... E temos que ter a equipe muito confiável. Então, isso de nós termos as pessoas trabalhando alegres dentro de um hospital de câncer, né? Isso é quase que um milagre acontecer, mas acontece. Já aconteceu também muitas vezes de encontrar médicos chorando no elevador, porque se apegam muito às crianças. Uma criança num tratamento de câncer, ela não fica uma semana no hospital, ela fica anos, não dentro do hospital, mas vindo para o hospital durante uns 3 anos, 4 anos, até que seja dada essa alta, ou que, infelizmente, às vezes faleça. Então, a gente já viu muito isso acontecer dos nossos profissionais. E é isso que a gente espera de todos, essa humanização. O GEPASSE tem que ser um hospital humanizado. E eu fico muito contente, às vezes eu sempre lembro desse fato, que eu estava no estacionamento, tirando meu carro para ir embora, e uma avó entrando com a criança no carro do pai ali, que estava parado, e a criança chorando muito. Nós temos as brinquedotecas, e eu sou muito mole, né? Então, às vezes, eu atrapalho um pouco o trabalho de psicólogo, da assistência social. Então, eu disse, mas o que será que aconteceu? Com certeza estava com algum brinquedinho ali, eles
não podem levar todos os brinquedos, tem os brinquedos que são dados para eles, mas não pode levar tudo, senão fica sem, né? Uhum. Acho que é algum brinquedinho que ela queria e que está saindo chorando, né? Daí eu fui perguntar para a avó, falei, o que aconteceu, vó? Por que está indo, tá indo embora chorando? Ela disse assim, ela não quer ir embora do hospital. Eu fui embora para minha casa chorando, né? Aham. Porque é isso que a gente pretende, né? Uma criança que vem para um tratamento de câncer e Se não sentir querer ir embora tão do bem, hospital. Acolhida, ser tão bem né? tratada, Bem né? Porque é um tratada, momento bem de fraqueza, acarinhada. né? Não só da criança que está passando por aquele momento, que também não entende, né? O que está passando. Sim, não sabe a gravidade, né? Mas vê, né, os avós ali, ou os pais, naquele momento que tá vendo que tem um sofrimento. Sim, Muito lindo o trabalho de vocês, viu? Parabéns, muito obrigada. né, pela história que vocês construíram, pelo nome que vocês têm. E eu acho que aqui, principalmente hoje, a gente quer falar da importância, né, da população e principalmente dos gestores municipais, como a gente disse, de terem consciência do como eles podem ajudar, como pode ser feito esse repasse, porque, querendo ou não, as pessoas nesse momento precisam de uma ajuda, nem todo mundo, né? Acho que a maioria da população não tem condições de fazer um acompanhamento no particular, como a gente disse, é muito caro, né? Então, gestores municipais, população, vamos conscientizar, né, da importância desse trabalho do Gepasse. A gente já contou que essa história, esse nome que eles construíram ao longo dos anos. Se vocês têm interesse em ajudar, tem alguma dúvida como faz esse repasse, procure o Grupo Confiata, nós estamos à disposição. Nós estamos nas redes sociais, tem informações no nosso site, pode nos procurar, a doutora Vanessa está lá à disposição, o doutor Júlio também com toda a sua história, né? E começou esse trabalho também na Confiata. Nos procure, estamos à disposição para ajudar, né? E eu acho que é muito importante. Parabéns novamente. Eu acho que aqui de minha parte, que eu tinha para falar. Eu queria falar uma coisa a respeito das entidades do terceiro setor, assim como o Gepasse, né? Às vezes, até nós falamos, né, das notícias que aparecem sobre o terceiro setor, acabam sendo veiculadas somente a minoria, né? Aquelas coisas que acontecem de mal, de malefício, né? Mas realmente, às vezes, é a minoria, né? Uhum. E não é noticiado a parte boa, né, do Sim, terceiro setor, exatamente. os benefícios que trazem à população. Uhum. Então, é realmente conhecer a entidade do terceiro setor aí perto de você, ou aqui em Sorocaba, através do Gepasse, e verificar o grandioso trabalho que é realizado em diversas modalidades ali de saúde, assistência social, educação, meio ambiente, né? Conhecer essas entidades e ver, né, conscientizar que elas vivem realmente de doações, né? Ainda bem que elas existem, né? Porque o setor público não consegue daria absorver conta. a demanda. Não daria conta. A Se população não muitas vezes não tem condições de bancar um tratamento no sistema privado. Ainda bem que vocês existem, né? Para poder suprir essa necessidade de trabalhar com amor, com idoneidade, né? E ainda bem que vocês permitem que nós existamos, porque se não são esses apoios todos que nós temos, a gente não consegue ficar aberto, né? Porque tudo isso vem mesmo da solidariedade, e é isso que acontece. Isso que você disse tem razão. Muitas vezes, tem muitas entidades aí que trabalham muito bem, têm um trabalho maravilhoso e não são tão divulgados. Nós temos que agradecer essa imprensa de Sorocaba e também da região, Tapetininga e Tulo, que sempre abrem para nós, e nós vamos e colocamos o Gepasse. Aqui eu tenho muita amizade com o pessoal da imprensa, né? Tanto, não vou citar nome, que é difícil eu citar nome de todos, principalmente na minha idade, você esquece metade. Mas sempre que temos campanhas que precisamos, muitas vezes a gente nem vai chamá-los, eles que vêm até a gente, entendeu? Então, isso divulga muito o Gepasse. É importante que o trabalho seja divulgado, porque muitas vezes as pessoas só vão conhecer o hospital Exatamente. no momento em que precisarem do hospital, né? E é importante que saibam que existe, que o Gepasse existe. Tem gente que não quer passar nem em frente, porque diz que não aguenta, que foi o que eu falei também quando me convidaram, que não aguenta ver criança com câncer. Mas
tudo lá é muito reservado, né? A gente não expõe as crianças que estão numa situação mais difícil, e as pessoas vão e acabam se apaixonando, que é isso que a gente precisa, que se apaixonem pela causa, porque é uma causa que precisa de paixão. Se Muito nós bem. não nos apaixonarmos, nós não conseguimos fazer, É verdade. né? A gente falou aí dos gestores municipais, falamos da população que pode ajudar, mas você também que tem uma empresa que está nos ouvindo pode colaborar de alguma forma, né? Toda ajuda é bem-vinda, né, Qualquer doutora Maria coisa. Lúcia? Uma vez uma pessoa me disse na rua, eu queria tanto ajudar vocês, mas eu não tenho condições para nada. Eu não posso trabalhar para vocês e eu não posso doar nada. Eu disse, reze por nós. Até com oração é possível ajudar. Então, nós precisamos de tudo, de todo o apoio. Qualquer coisa que venha para o GEPASSE é revertido. Nós temos os nossos bazares com todas as doações, atendemos as famílias necessitadas, porque às vezes não é só a criança, né? Nós atendemos a família toda. Nós temos um serviço odontológico que já foram, muitas vezes os pais já foram atendidos lá, porque um pai que está com a criança com um problema na boca, a mãe, uma infecção, está beijando aquela criança que já é imunodeprimida, precisa de um atendimento além da dor que está sentindo e tudo mais. Nós temos sempre que atender com cestas básicas as famílias, que são famílias necessitadas. A criança não é atendida no hospital durante todo o tratamento, como eu falei. Então, quando ela está em casa, ela precisa estar bem alimentada, senão ela não aguenta o efeito do tratamento, que é um tratamento muito invasivo. Então, ela precisa estar alimentada. Essa alimentação não tem como você mandar para aquela criança. A mãe tem mais 2, mais 3, então você tem que mandar para todos, ajudar. né? Acaba ficando uma bola de neve. É isso que nós temos. Roupas mesmo. Tudo que é doado para o GEPASSE, primeiro as famílias são atendidas, e depois é que vai para o bazar e reverte também em dinheiro para manutenção. Tem que ser um trabalho meio de formiguinha, mas que acaba... Com amor e com empenho a gente consegue. A gente, né, já estou fazendo parte aqui do negócio. Faz, claro, com certeza que faz. Doutora Maria Lúcia, a gente está gravando, né, o podcast, mas ele vai ao ar no dia 14. Então, dia 23 de outubro tem o McLanche Feliz. Se você está ouvindo, se sentiu sensibilizado, quer ajudar de alguma forma, dá para ajudar. Comprando um ticket. Tem ticket ainda para vender? Onde está à disposição? Tem camisetas, parece que já não tem mais. Mas no hospital mesmo, vocês têm aí. Só procurar o hospital, né, gente. Quiser ajudar, como o McDonald's, quem não gosta, né? Abre uma exceção, vai ser um sábado, 23 de outubro. Colabore, procure o hospital, né? Faça a sua campanha, poste na rede social, compartilhe esse amor, essa solidariedade e essa ajuda ao próximo, né? Que faz bem para todo mundo. Com certeza. Nós temos muito dessa. O McDonald's é importantíssimo para nós, porque ele abre também, como eu já disse, né, abre para outras empresas também se associarem, e as pessoas elas vão se conscientizando de que tem que ajudar. Então, teve uma empresa que comprou os lanches, bastante lanches, nos anos passados aí, e depois doou para um orfanato. Então, acabou fazendo a caridade 2 vezes, porque no comprar, porque aí não é uma doação, é uma venda. A gente está vendendo um sanduíche, que nesse dia é o Big Mac, que foi considerado pela estrutura maior do McDonald's como sendo o sanduíche mais procurado. Então, eles já deixaram que fosse o Big Mac por essa razão. E aí, então, foram comprados esses. Foi até um banco daqui de Sorocaba que fez isso. Fez e depois outros também imitaram, né? Compra, leva para o asilo dos velhinhos, os lanches, leva para... E foi muito interessante essa troca aí de solidariedade entre eles, né? Muito importante. Então, a coisa vai crescendo, né? Vai aumentando. Depois do McDonald's, tivemos muitas outras empresas que também se solidarizaram, se associaram a nós. E aí é que as coisas vão sendo possíveis, né? Isso mesmo. Cada um ajudando, né? Fica mais fácil. Acho que é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa para a gente? Eu queria dizer também se você falou do Setembro Dourado, e é importante que a gente faça sempre essas campanhas, que haja isso, sempre Setembro Dourado, parece que é o Abril Azul, né?
Abril, Novembro Azul. Novembro azul, mas tem o abril, parece que abril é azul, mas é de outra patologia. Acho que Deixa eu é de, pesquisar aqui. não sei. Se é abril, parece que é do autismo também. Mas tem importante que existam Sim. esses dias, né? Porque é uma forma ainda mais que é o Fomentar, mês né, inteiro, é uma forma de chamar atenção para isso, para o diagnóstico precoce, principalmente. Isso mesmo, é Abril Azul. Com a Autismo, intenção de né? dar visibilidade ao transtorno de espectro autista, Isso, é que é o o TEA. autismo, isso. Muito Que é bem. também muito bom também. E precisa que haja mesmo essa conscientização, porque nós tínhamos até temos, né? Essa pandemia fez parar um pouco as coisas, mas prevenção, né? O diagnóstico precoce do câncer infantil. Então, eu sempre vou com alguém do hospital nessas cidades vizinhas e conversamos com o prefeito, ou com a primeira-dama, ou com o secretário da saúde e marcamos um workshop do GEPASSE nessas cidades. Já fizemos, acho que, em umas 10 cidades. E aí vai para quê? São convidados os dentistas, os professores, os médicos da região, porque nunca tem um médico especializado em oncologia, para que daí, então, os nossos médicos, nesse dia eles são voluntários, eles fazem uma explanação de como desconfiar que aquela criança possa estar com câncer. Porque os sintomas e os sinais do câncer, eles se confundem muito com as patologias de infância. Então, precisa que fique bem alerta, para que não venham para nós já com a doença muito adiantada, porque daí fica tudo mais difícil, né? Fica muito mais difícil a cura, muito mais sofrimento, muito mais despesa, e quando vem bem do início, fica muito mais fácil. Só que muitas vezes o próprio médico não desconfia de início que possa ser. Então, um dia faz um exame, outro dia faz o outro, demora 30 dias para ver o resultado do exame, quando vai já não é o mesmo médico que vai atender, porque são os postos de saúde. Então, os nossos médicos, eles deixam com os profissionais de lá o telefone celular deles, linha direta, qualquer dúvida, qualquer coisa, eles se comunicam e já mandam a criança para cá. Muitas vezes, graças a Deus, não fecha o diagnóstico como sendo oncológico, mas pelo menos já foi feito descartou todo aquele mapeamento da doença, né? Doutora Isso é Maria muito Lúcia, importante. desculpa interromper a senhora. Por exemplo, tem um município que precisa de uma ajuda do GEPASSE com a sua equipe, com profissionais da educação, que é principalmente aí nessa área que eles conseguem identificar quando a criança está passando por algum tipo de problema, né? É possível fazer essa parceria? O GEPASSE ir até lá, o município contratar o serviço e eles fazerem essa explicação de como pode ser diagnosticado? Não, são esses. Você está falando sobre do câncer. Isso, do câncer. Então, são esses workshops que a gente faz. Ah, tá. Então, o município com que tiver interesse, só entrar em contato É que nós nunca tivemos um município que se manifestasse, talvez por não saberem não mesmo. saber, exatamente. Então, nós é que vamos atrás, entendeu? Ah, entendi. Nós é que pedimos para fazer nesses lugares, né? Porque às vezes tem cidades que não tem nem pediatra. Exatamente. Então, por isso que é importante o GEPASSE aí já com toda a estrutura, com todos os profissionais. Isso. Se você, né, gestor público aí está nos ouvindo, tem interesse em fazer essa parceria, eles fazem esse workshop com o profissional. Fazer. Isso. Né? Já fizemos em diversas cidades e foi muito, muito bom, porque daí a gente vê o resultado. Sabe, as crianças vindo antes, né, para o tratamento, não vindo com a doença tão avançada. Por isso a importância desse setembro dourado, que é um setembro já para alertar sobre a prevenção, e pais e mães e avós que estão mais em contato com a criança, observarem muito essa criança. Eu, de tanto ir com os médicos, aprendi muito também, mas daí eu fico preocupada, porque eu tenho bisnetos, né, e fico de olho neles também para ver o que está acontecendo. Porque muitas vezes a avó acha que porque bateu a mãe, bateu o joelho, bateu a canela, então está com hematomas, porque jogou futebol, porque caiu, e aquilo que se persistir já tem que ser investigado, não é uma coisa que não desapareceu imediatamente, precisa que seja investigado. E aí, são coisas às vezes simples, sabe? São sinais simples, que começam os sinais antes dos sintomas.
Isso precisa ser visto. Então, é muito importante que tenha abril azul, Os meses, novembro né? azul, e Outubro tenha rosa, de outubro rosa. conscientização. setembro dourado. Outubro rosa, para mim, bate o meu coração, porque quem trouxe o outubro rosa para Sorocaba foi minha filha. Ela que começou o outubro rosa aqui, né? Ela é Muito legal. psicóloga e trouxe para cá o outubro rosa. Depois do outubro rosa, daí começou abril azul, daí é o novembro também azul, novembro, né? Isso. E, olha, devia ter um mês para cada cor, porque são tantas as patologias é que verdade. precisam, não é? Ser conscientizadas, né? Isso. Com diagnóstico precoce. Se nesse momento chama a atenção, desperta, né? Quanta gente vai fazer a É. mamografia depois do outubro rosa? É Sim. verdade. Até o ônibus rosa, tudo isso foi um movimento que cresceu na cidade. Foi muito bom. E o Outubro Rosa, eu acho que hoje é um conhecimento, né? Chegou ao conhecimento de muita gente, já é uma ação mais efetiva, né? Sim. Ainda tem outras que são mais novas, que eu acredito que seja o caso do Setembro Dourado, Uhum. né? Por isso a importância dessa divulgação. Até do porque trabalho. o câncer de mama é muito mais frequente do que o câncer infantil. É Então, verdade. isso chama mesmo mais atenção. Bom, acho que a gente vai encerrar aqui. Obrigada pela sua Só que tenho que participação. agradecer muito, muito todas as oportunidades que eu tenho para falar do GEPASSE, para divulgar o GEPASSE, me enchem de emoção e de gratidão. Então, a vocês do Grupo Confiata, muito obrigada. E, sabe, o GEPASSE não pode retribuir nada, né? Mas Deus pode, e é Ele quem paga. Amém. Muito obrigada. Eu também quero agradecer, não só a oportunidade de estar com pessoas, né, doutor Júlio, doutora Maria Lúcia, eu agradeço muito, tá? E a oportunidade, né, de falar um pouquinho do terceiro setor, que é a minha paixão. Agradeço. Parabéns também, doutora Vanessa, pelo seu trabalho de atuar em conjunto com esse trabalho tão lindo que eles realizam. Sim, sem E dúvida. o doutor Júlio, né, por ser aí o mentor de tudo isso e nos dar essa possibilidade. E Parabéns. a você também por conduzir tão bem. Obrigada. Parabéns a todos. Obrigada. E fica aqui o nosso eterno agradecimento também pela oportunidade de estar junto com vocês. E diante da importância que tudo isso representa, né? Hoje, com certeza, a gente aprende um pouquinho mais, um pouquinho não, muita coisa a mais. É muito importante a divulgação e nas nossas redes sociais nós procuraremos imprimir uma visibilidade muito boa, né? Uma audiência muito, muito boa para esse podcast. E conte conosco sempre, doutora Maria Lúcia. E diante de tudo que a gente falou aqui, a cabeça vai fervilhando de ideias, né? Não a gente para. não para de pensar em coisas que a gente possa fazer para ajudar a implementar. E eu já fico imaginando aqui que essa questão do diagnóstico precoce pode ser uma política pública, né? Então, por que não levar isso para Com certeza. para os gestores aí, em termos de planejamento, né? Exatamente. E benefício para a população, né? Sim, com certeza. Quem ganha é a população. Com certeza. Porque a prevenção sempre é mais importante, né? Como a doutora Maria Lúcia falou, quando chega... E eu sou testemunha, né, de uma filha de um casal, amigos nossos, e se tratou no GEPASSE, e olha só como são as coisas. Faltavam, acho que poucos meses, 3 ou 4 meses para ela completar os 18 anos, porque, infelizmente, o hospital tem que ter É de 0 a 18. de 0 a 18 anos o atendimento. E essa menina foi atendida faltando poucos meses para completar os 18 anos, só que, como ela falou, o tratamento não é rápido. Demorou 5 anos até fazer todos os exames, né? Ele confirmar efetivamente que ela tinha sido curada. E o GEPASSE deu todo o apoio com ela mesmo, ela tendo passado do limite de idade, porque ela iniciou o tratamento com eles. Ah, mas então, isso continua. é, Nós não podemos ficar... Fez 18 anos, Acabou. desliga, não pode. Uhum. Sabe? Começou com 17 e 364 dias, daí já... Só não podemos pegar depois de completos os 18, né? Mas depois que fez 18, continua. Se estava conosco, continua em tratamento. maravilhoso o trabalho. Muito bom mesmo. Tem umas coisas que deixam a gente... Vocês estão com pressa, tem que trabalhar, né? Eu, quando eu começo a falar... Para mim, aconteceu nessa outra casa que eu tenho aí no Vergueiro, é uma casa antiga, ela tem 44 anos, foi onde criei meus filhos. E é tudo antigo lá, né? Então, as válvulas das descargas das hidras, aquelas válvulas redondas, assim, grandes, acho que vocês nem conhecem.
e um dia encrencou. E essas coisas antigas, quando estragam, é muito difícil de você conseguir quem conserte. E eu liguei na especializada lá, era a Hidra, né? E ficaram de mandar uma pessoa, não mandaram naquele dia, fechei os registros lá, mandaram no dia seguinte, daí a moça que trabalhava lá em casa falou assim, olha, tem um rapaz aí que disse que veio consertar a descarga, ela me falou. Eu estava no meu quarto, de hobby, e uns bobinhos aqui na cabeça, maravilhosa. E eu falei, pode mandar ele entrar. E ele entrou, passou pelo meu quarto, cumprimentou, falei, o banheiro é ali, ele foi para o banheiro. Aí eu cheguei no banheiro para ver o que ele precisava fazer, né? Sentei assim na borda da banheira e perguntei para ele, vai ter que quebrar o azulejo? Minha preocupação era essa, porque quebrando aquele azulejo custava R$ 80 cada um, né? E ele olhou bem para mim e disse assim, não vai precisar. Daí ele falou assim, você é a Maria Lúcia do GEPASSE? Eu falei, eu sou. Falei assim, eu fiz tratamento lá dos 4 aos 7 anos e você ajudou a curar minha vida. Meu Deus, se a banheira tivesse cheia, eu teria me afogado, porque me deu uma coisa. O menino que foi tratado no GEPASSE, trabalhando na Hidra, ele depois a gente ficou conversando muito tempo, né? Ele moço já e casado, já tinha se casado, ele e a mulher fazendo faculdade, e ele trabalhando na Hidra para se manter, até mora aqui em Votorantim, para se manter muito lindo, muito forte, muito recuperado. Então, isso deixa a gente com uma emoção, ainda da maneira como ele falou, e daí a gente lembra das nossas crianças aí no GEPASSE, que um quer Todd, o outro quer não sei o quê, e temos que fazer da maneira como eles querem, porque eles têm que se alimentar, né? Um quer espetinho Juliana, tinha um tal de espetinho Juliana, que tinha um que só queria espetinho Juliana, outro só queria sorvete de limão. Então, corre um aqui, outro lá, vai buscar, porque eles têm que comer. É melhor que casa de vó, né? Então. Sim, mas tem que ser, porque senão eles não se alimentam. E, por exemplo, o sorvete de limão. Daí não podia, porque estava com a boca cheia de aftas, que são as petecas que a gente fala, né? E nós ganhamos um aparelho para poder tirar tudo isso, o mucovite, porque são mucosas que ficam por causa da quimioterapia. Então, ele queria sorvete de limão, mas não podia, porque ele não ia aguentar chupar o sorvete de limão. Daí você tem que fazer todo aquele trabalho. Não, você vai comer outro sorvete, ou de chocolate, para poder, sabe, para poder alimentar, senão não vai nada. E aí, quando você escuta um negócio desse, gratificante. sabe? Meu muito. Deus, a gente fica tão feliz. Daí que eu fiz? Descemos lá para a cozinha, já coloquei mesa, foi tomar o café da manhã comigo, fiz o Todd dele, o bolo de chocolate, porque é muito gostoso, viu? Eles ficam, Muito legal. se tornam da gente, sabe? A gente... Só quem conhece o trabalho, né? Não só do GEPASSE, como de todas essas entidades que Sim. realmente tem que ter paixão para trabalhar, Tem né? que ser, senão a gente não consegue. Que realmente dá o valor, né? Reconhece esse. Mas a esse recompensa é prestígio. tão grande, é tão grande. É ótimo. Nossa. Às vezes para enxergar que a gente não tem problema nenhum, na verdade, né, Vanessa? Exatamente, Sim. Enxergam grandes Sim. problemas em coisas mínimas, conhecendo a realidade de outras pessoas, vê que o problema não é nada. Mas esse valor a gente aprende a dar lá. Com certeza. Sabe? A gente tem aprende que conhecer, né, o serviço que é aprende a realizado. valorizar o que a gente tem e até o que a gente não tem. Porque só de não ter o problema que eles têm, já é uma coisa que você tem que valorizar. Né? É isso aí. Isso mesmo. Gratidão sempre. Muito gostoso estar aqui com vocês. Eu que estou meio na casca, entubada lá dentro de casa, né? Então, agora com essas oportunidades de sair um pouquinho, de Agora, conversar. Mas será que eu consigo falar ainda como eu falava antes? Mas eu percebi que sim, acho que falo até mais. viu, É igual andar de bicicleta, né? dona Maria Lúcia? E olha só, esse vai ser o primeiro de muitos, viu? Fiquem à vontade, viu? Vocês viram o que eu falo. Nós agradecemos, então, e encerramos o nosso episódio aqui com a presença da doutora Maria Lúcia, presidente do GEPASSE. Só deixar um recadinho para o pessoal que está nos ouvindo. Amanhã nós vamos soltar o e-book com o tema O Terceiro Setor na visão do TCE São Paulo. E aqui eu gostaria de deixar o telefone do Grupo Confiata para quem se interessou. É o 3233-8395. Procure nossas redes sociais, tá? Quiser entrar em contato com a gente, tirar dúvidas, precisar de algum auxílio, tá? Grupo Confiata. Estamos no Instagram, Facebook e YouTube. Muito obrigada e até a próxima. Muito bem.
Os podcasts da Confiata estão disponíveis em todas as plataformas. Confiata Podcast tem a apresentação de Ana Cabanas e Matheus Gomes.